Bom dia, tudo bem com você hoje? Prepara seu cafezinho, a sua Bíblia, o caderninho, que hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo. Comece por Mateus e vamos falar sobre o texto que é apresentado no capítulo 5, dos versículos 21 a 28, que fala sobre a mulher cananeia. Então, até então, aqui no Evangelho de Mateus, nós já vimos o relato de diversas pessoas sendo curadas por Jesus, certo? Nós já falamos sobre alguma das curas no decorrer aqui do estudo do livro de Mateus. Por exemplo, teve a cura do servo de um centurião gentil, a cura de 2 cegos, teve a cura de uma mulher com hemorragia, né? Que fazia muito tempo que sofria com aquele sangramento, dentre outras. E agora, o que a gente tem nesse texto aqui? Agora nós temos o quê? A história da mulher cananeia. E o que ela pede? Ela pede a cura da sua filha. E o que todas essas pessoas têm em comum? Já parou para pensar? Por que elas foram curadas? Por quê? E porque aqui nestes versículos, Jesus inicialmente rejeita essa mulher, né? Parece até meio rude, né? Meio grosso. Por que ele faz isso? Então, a mensagem de Jesus, ela sempre se direcionava para quem? A Israel, o povo escolhido de Deus, certo? Então, caso ele não sustentasse isso, seria deixar implícito que Deus cometeu um erro ao escolher e chamar Israel para ser o seu povo escolhido, né? Então, Jesus veio fazer conforme afirma lá em Mateus 5 que a gente já viu. Ele veio, não foi para abolir a lei, mas para a cumpri-la. Não foi para se livrar da categoria Israel, né? Mas para cumprir o propósito para qual esse povo foi originalmente chamado, criado. Então, se era para a nova vida de Deus vir ao mundo, ela deveria vir por intermédio de Israel. Essa é a razão porque Israel deveria ouvir a mensagem em primeiro lugar. Caso tudo isso ocorresse de uma maneira diferente, ou seja, Jesus, né, seus discípulos, seus seguidores, se eles tivessem iniciado uma missão além das fronteiras de Israel, isso transformaria o nosso Senhor em um mentiroso. Olha só, já parou para pensar? E o que tudo isso tem a ver com a cura dessa mulher cananeia? Então, essa mulher, ela não era judia, ou seja, essa mulher, ela não pertencia ao povo judeu, ela não tinha direitos culturais, religiosos ou moral de pedir algo a Jesus. Ela não tinha méritos, não seguia rituais, não conhecia a lei, não fazia parte do povo escolhido, né? Mas então, o que salvou essa mulher? A exemplo da cura do servo, do centurião gentil e da mulher com hemorragia, a sua fé a salvou. Ela não precisou fazer romaria, ela não precisou fazer nenhuma obra, ela não foi curada porque ela era uma pessoa boa, né? Jesus não curou a sua filha por causa da insistência dela, nem por causa da dor e nem porque ela merecia. Simplesmente a sua fé a curou. A sua fé verdadeira foi suficiente para curar a filha dela. Ou seja, tudo isso nos mostra o quê? Que a nossa salvação vem apenas e simplesmente pela nossa fé, não vem pelas obras. Em momento nenhum, Jesus valorizou o ato de serviço de alguém ou falou assim, legal, você é uma pessoa boa, por isso vai ser curada, por isso você vai para o céu, né? Por isso que você é boa. Ele sempre falava, a tua fé te salvou. Ou como no texto de hoje, você tem grande fé, não é mesmo, minha amiga? Que seja conforme você deseja. Ele não falou isso? Grande fé. E quando a gente vai lá na carta de Paulo aos Efésios, pode ir um pouquinho mais para frente na Bíblia, ele fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8. E hoje, será que você tem buscado a Deus e somente a Ele com fé? Ou será que você tem tentado se aproximar dele com base em merecimento? Com base em obras e serviços, em religiosidade, ou só porque eu simplesmente me considero uma pessoa boa, né? Então, meu desejo de hoje é que sejamos como essa mulher cananeia, que tenhamos fé que supera o nosso orgulho, supera as barreiras e alcança a nossa salvação, com sinceridade e humildade, né? E é isso que Jesus nos ensina. Então, que tenhamos essa fé genuína, e assim seremos salvos. Amém? Então, um beijo, um dia abençoado e até a próxima aula.